Bom, não sei, já Interessante está isso. na hora, Yoshinzinha? Vamos lá? Vamos Ai, lá. Então tá. Você vai fazer uma introdução, o Arro? Acho que posso fazer, apesar de que quase todo mundo que está aqui já ouviu você falando, né, há duas Ai, semanas atrás, mas eu acho que talvez reforçar que a ideia desse encontro começou como uma coisa, um sarau, um encontro musical, né, de arte, e de repente se estendeu a hora que você se dispôs a compartilhar esse saber, né, sobre os povos indígenas, né, indígena. todo o teu conhecimento. Então agora a gente até mudou o nome. Vai ser conexão no meio-dia, em vez de concerto do meio-dia. legal. Então, a ideia é que a Tá gente certo. troque saberes. Então, a Marie vai falar lá da África do Sul. A gente vai ter a cerimônia do chá com a Érica Kobayashi também. Então, isso abriu um Ai, leque que e legal. que é muito, É né? Da gente se conhecer bacana. também, compartilhar. Então, eu estou assim, bem contente que você que inaugurou esse Essa modelo e conexão. a conexão que a gente tanto queria, né, já fazer com você quando a gente estava Tá no. certo. Então, vamos lá. Então tá. Bom, então, bom dia a todos, todos e todas, agora tem que falar assim. E no outro encontro nosso aqui, eu fiz uma exposição assim geral de alguns aspectos do presente, da vida dos povos indígenas, né, vivendo nesse nosso país tão complicado, né, por causa de um governo complicado, né? E aí, acho que existe uma série de elementos que ajudam a gente a compreender a vida dos povos indígenas e também das chamadas comunidades tradicionais. E então eu elenquei, serão 3 encontros nossos, né? Alguns temas. Esse primeiro é o tema que eu botei um nome assim: terra, território, territorialidade. Né? Acho que aí é um elemento básico, né, da vida de todas essas comunidades ditas tradicionais, porque elas têm uma relação especial com a terra e a terra é uma base muito importante, quer dizer, a base fundamental da vida, né, de todas essas comunidades. Então, eu vou começar com um gráfico. Pode pôr, Paulinha? É X100. Vai. Pode botar o gráfico, o desenho, que eu vou começar explicando por ele, porque eu acho que ajuda a gente a entender um elemento fundamental, né? Quando a gente fala em terra, né, nós não estamos falando só no chão, né? E nem no elemento terra, onde você planta e tal. Nós estamos falando numa base, né? Numa base territorial, né? Para viver e reproduzir a vida, né? E tem uma questão que a gente tem que esclarecer, que eu estou colocando aqui, né? Que é essa questão da territorialidade, né? Territorialidades, assim, as territorialidades são as formas sociais de ocupação do espaço, né? Cada sociedade tem um modelo, um modo, um sistema jurídico de direitos que dá acesso, né, e que distribui, né, os recursos, enfim. Na sociedade ocidental, capitalista, sobretudo,
nós temos esse modelo aqui da propriedade privada, como que um indivíduo tem acesso à terra, né? O indivíduo tem acesso à terra através da compra. Pode ser a terra no rural, pode ser um terreno na cidade, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, não importa, tá? O acesso a esse bem que é básico para viver se faz através da compra. As terras brasileiras, desde 1850, elas são objeto de compra e venda. Você só tem acesso à terra se você comprar. Essa foi a grande cilada, né? Ou foi a grande armadilha, né? que a elite brasileira criou para, 30 anos depois, promover a abolição da escravidão, né? E o escravo, ele não tinha dinheiro, como é que ele ia comprar terra, né? Então, essa foi uma armadilha que não foi desfeita, nunca mais ela foi desfeita, né? E quando você fala em reforma agrária, em redistribuição de recursos, quando você fala nessas coisas, tem sempre uma ala da sociedade que odeia isso, que acha que isso é impossível, que a propriedade privada é o nosso maior valor. De fato, na Constituição Federal está escrito isso, né? Que o regime da propriedade privada ele é básico, e é esse fundamento da propriedade privada que regula todas as leis, né? Todas as leis, né? Desde herança até crime, até, enfim, todas as nossas leis são baseadas nesse princípio da propriedade privada. Então, o que acontece aqui, né? O indivíduo, ele compra uma terra, e aí ele pode passar a pertencer a uma comunidade. Você pode escolher a cidade que você quer viver, você pode escolher o sítio que você quer comprar, você pode escolher, você escolhe, né? Compra e vai lá, né? Você não precisa ser aceito para comprar. É o contrário, você adquire, aí depois você vai conhecer as pessoas e tal, e vai ser aceito pela comunidade, né? E vai, se você se tiver só vizinho que você não gosta, você vira a cara e pronto, né? Você não tem que conviver com ninguém, tal, a propriedade é sua, né? Tal. Ou você está ali e faz amigos, enfim, e tal. Bom, nessas sociedades, nas indígenas, sobretudo, né, o acesso à terra se faz por um outro trajeto, né? O indivíduo, ele nasce, né, num lugar, ele nasce numa família, né? Ele nasce naquela família que vive naquele lugar que pertence àquela comunidade, né? Então, o vínculo de pertencimento à comunidade, ele precede o acesso à terra, tá? E eu estou falando terra simplificando, né? Mas para ficar um pouco mais limpo assim o esquema aqui, né? Então, ou ele casa, o indivíduo, né, a pessoa, ou ela casa, né, naquela comunidade, e aí ela passa a ter acesso, né, ou ela nasce naquela comunidade. Tá? Em geral, as duas coisas acabam coincidindo, né? Hoje em dia, tem muita gente de fora que casa com indígena para poder usufruir da terra,
né? Tem, inclusive, muito oportunismo e tal. Mas a comunidade é que regula isso, né? Teve um episódio com os ticuna, lá do Alto Solimões, que estava num processo de demarcação de terra. Eles são um povo super numeroso e muitas aldeias, muitas coisas. E num determinado lugar tinha uma discussão que todos fizeram, mas ali tinha uma discussão sobre quem que ia ficar, porque tinha muita gente de fora, muito branco, como eles falam, morando ali, casados com mulheres indígenas, né? Nesse sentido de querer se aproveitar. E aí eles chegaram à conclusão que não ia ficar nenhum branco, né? E aí um homem, né, conversando com o antropólogo que estava lá, o antropólogo perguntou para ele: escuta, mas esse fulano aí é seu genro. Olha aí, você tem a sua filha já tem 2 filhos com ele, né? Como que vai ficar? Aí ele falou: olha, se ela quiser ir com ele, ela vai, ela é livre, né? Porque ele não vai ficar aqui. Então, ela pode ir com ele. Agora, os meus netos ficam, porque se os meus netos perdem o pai, eles têm o avô como sendo a pessoa que mantém o vínculo com a família e com a comunidade, né? Então, esse modelo é um modelo assim muito próprio dos povos indígenas. Muitas tentativas já houve, tanto de oficiais, de governos, quanto desses intrusos que querem parcelar a terra e fazer a terra para cada família um pedacinho, né? Mas a resistência indígena é muito grande e eles lutam muito para isso não acontecer, né? Em alguns lugares que já tem uma história, como ali no Mato Grosso do Sul, tem uma área ali em Dourados, que é a área mais complicada do país, com violência e desavenças, tal, porque ela está praticamente dentro da cidade de Dourados, ela não chega nem a ser periferia, e a cidade cresceu, né? E ali viviam os Guarani, né? Kaiowá, ali. E os Terena vieram e foram morar ali também. Tá? Então, ficou. Tem hoje em dia é uma avenida, né? Mas com uma rua no meio, de um lado Terena, do outro Guarani. Né? E, no lado Terena, tinha um homem, ele deixou herdeiros, esse que é o problema, né? Que era um cara meio bandido, entendeu? Não é porque ele é indígena que ele é santo, né? Bandido, né? Filiado ali aos movimentos do tráfico de droga e tal. E aí você vai lá, é interessante, porque eles cercaram. Cada casa está dentro de uma cerca, né? Lá do lado Terena, cercadinho com um portão. Então, é assim. Agora, ali não é mesmo para eles, né, para os Terena, principalmente, não é lugar de plantar, não é lugar de morar, porque, no fundo, é um bairro da cidade. Já do lado Guarani, você vai ver que não tem isso, né? As casinhas todas, inclusive, teve alguns projetos de construção de alvenaria, tem um modelinho lá de casa, 2 quartos, sala, cozinha, assim, um banheiro, e é as casinhas estão lá, é uma do lado da outra, mas ninguém bota cerca, não tem essa visão, né, da propriedade privada. Então, pode mudar o modelo arquitetônico, o modelo da moradia,
pode modificar, porque com o tempo eles deixam de fazer a casa comunal e tal e passam a fazer casinhas individuais por família nuclear, né? Mas é um modelo de casa, não é um modelo de vida, né? A comunidade não se desmancha, né? Eu tive uma experiência bem interessante lá com o povo Caiabi, no Mato Grosso, não os que estão dentro do Parque do Xingu, os que estavam lá na beira do... estão ainda, na beira do Rio dos Peixes. Eu estava na casa do chefe, anotando com caderno, anotando um monte de coisa, fazendo pergunta para ele e tal. Falei, quem mora aqui, Chico? Aí ele começou, pá, 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 e eu anotando o nome das pessoas, é filho, é neta e tal, e pá, e vira a folha de caderno, e vai para outra folha. Eu falei, nossa, Chico, cabe todo mundo aqui? Né? Era um salão grande, mas, né, não daria para 50 pessoas ali dentro, dormindo e tal. Aí ele fez assim, botou a mão na testa, levantou, pegou aqui no meu braço e falou, vem. Saímos da casa. Aí ele falou, meu casa, esse, entendeu? Então, fizeram esse modelinho, que é o modelo regional, né, das casinhas, mas a casa dele é a casa comunitária, né, a casa da família inteira, né? Então, estavam todos morando ali, os genros dele, os netos, tal, e ali, né, era o lugar dele. Meu caso é esse. Só faltou me chamar de burra, né? Mas, enfim, né? Hoje, os padres mesmo chegaram, né? Desde que chegaram na colonização, falando que as casas comunais são casas promíscuas, que são casas, a China, os casais, assim, tudo, né? Cada familhinha, né? Cada mulher, né? Quando ela vira mãe, né? Cada mulher tem uma fogueirinha dentro da casa e bota a rede dela, a do marido e das crianças, né? É como se fosse a casa da família nuclear. Quando resolve modernizar, põe essa familhinha dentro de uma casa de madeira, enfim, ou de alvenaria. E os padres diziam que isso era promiscuidade, como todo mundo ali, todas as famílias, todo mundo meio pelado. Então, eles imaginavam altas orgias dentro daquela casa e tal, né? Eles, claro que eles não entenderam nada, mas o problema deles não era entender, era dominar. Então, vamos acabar com esse modelo, né? O que acontece? É que a casa, para nós, né, como ela também é uma propriedade privada e tal, para nós a casa é um local de privacidade, né? O único lugar onde eu fico sem roupa, nua, é dentro da minha casa. E assim mesmo, não fico andando pelada na casa inteira quando só se morar sozinha, que nem eu estou atualmente, eu posso andar pelada dentro da minha casa. Mas não, nunca andei, né? Põe uma calcinha, põe um sutiã, põe um não sei o quê, porque você não aparece nu na frente das outras pessoas que vivem na casa com você. Mas é o lugar de ficar nu, é o único lugar que a pessoa chega e tira a sua roupa, fica descalça, fica à vontade e tal. A nossa casa tem compartimentos, né, para usufruto dessa privacidade. Um deles se chama banheiro. Então, você vai lá e faz as suas necessidades e a higiene.
tem o quarto aonde você dorme e onde o casal tem relações sexuais, né? Os indígenas não têm a casa para eles, não é isso, mesmo porque eles andam à vontade o tempo todo, e a casa não é o lugar da privacidade, a casa é comunitária, né? Ali mora uma comunidade, tal. Se um solta um pum, o outro lá dá risada, porque ele ouviu. Aí o outro resolve soltar um pum mais alto ainda. Aí vira uma competição de soltar pum e tal. É bem maluco, mas é assim, né? E então, ali é um negócio que é você. Então, onde vai ter relação sexual? O marido e a mulher, quando eles saem, só os dois, com um terçado na mão, um facão, todo mundo sabe que eles vão procurar um lugar para ter relações sexuais, né? E vão lá. Na roça, né? No lugar é distante, aí eles ficam lá. E aí que tem, né, a intimidade, né, do casal. Tá? Vou resumir desse jeito, né? O lugar, por exemplo, você vai fazer farinha, não é dentro da casa que vai fazer farinha, é lá na casa de farinha. Tem um lugar, as mulheres sentam, ralam a mandioca e tal. Enfim, a casa não é esse lugar de privacidade. Ela é um lugar de proteção, sobretudo para a noite, né? À noite tem muitos perigos, né, na floresta, porque tem os animais que estão procurando comida e tal, tem animais que têm hábitos noturnos, né, se alimentam de noite e podem ir lá na casa, enfim, se tiver um cheirinho de comida, eles vão, né? E tem, sobretudo, os espíritos, né? Então, nós temos nesse conjunto de concepções os espíritos benevolentes e os malevolentes, né? Os que fazem o bem, os que fazem o mal, os que ora fazem bem e mal, e tem todos os tipos. Mas essa polaridade, né, coloca à noite, né, as casas numa situação de vulnerabilidade, né? Então, é uma hora que fecha a porta, apaga o fogo e tal. Bom, o que isso aqui significa, né? Vocês vejam que aqui nesse braço primeiro, né, para você fazer parte da comunidade, você tem que nascer ou casar, né? E como membro da comunidade é que você tem acesso à terra e aos recursos todos, tá? Tem sistema, não tem um sistema jurídico, né? Mas tem leis próprias, um direito estabelecido, quem pode, quem tem, quem não tem, enfim, né? Mas aqui, ó, é assim, você pertence primeiro a uma família. E esse pertencimento à família é fundamental, porque é a família igual aquela do Caiabi. Meu casa, esse, a família extensa, tá? Um grupo de parentes extenso, né? Que tem obrigações uns com os outros, né? Um sogro e o seu genro, seus genros, ou um pai, seus filhos, formando o núcleo masculino, né? Uma sogra ou uma mãe, né? Que congrega as filhas e tal. E tem um sistema de parentesco bastante diferente do nosso, né? Um sistema de parentesco que não deixa, por exemplo, a não ser em alguns casos, mas não deixa nenhum órfão, né? Então, se a mãe morre,
a irmã dela, porque é mulher igual a ela, a irmã dela, a tia materna, é mãe também. Então, ela vai assumir a responsabilidade de acabar de criar as crianças, tal, né? Aí o marido vai casar com outra mulher, as crianças não querem ser filhos daquela mulher, quer ficar com a tia, fica com a tia, enfim, né? É, é, o, então, você tem, assim, tanto do lado paterno quanto do lado materno, um grupo de irmãos de um lado e de irmãs do outro, são os irmãos do meu pai, as irmãs da minha mãe, que são tios pais, tios mães, né? Tem até nome em cada língua, vai ter um nome para designar e tal, né? E não é igual. Você tem um nome para tio e um outro nome para aquele que é tio pai, né? Então, esse sistema, ele é um sistema que não deixa ninguém de fora da família. Todo mundo pertence a uma família. Tanto que, se você é estrangeiro e vai para uma aldeia, tal, dali a pouco já te arrumaram uma família, né? Aí já te arruma uma família e tal, e aí você começa a ter obrigações, tá? E começam a pedir coisas para você, né? Existe nessas sociedades um sistema de trocas que é muito importante, porque ali é um sistema de trocas de bens, né? Que faz os bens circularem pela sociedade, não só dentro da família. Tem uns bens que circulam dentro da família, tem outros que circulam no conjunto das famílias, né? Você tem, segundo daí o Lévi-Strauss, que é um antropólogo que eu gosto das coisas que ele fala, tem também a troca. Ele chama de troca de mulheres. As feministas, numa época, ficaram bravas com ele, a Simone de Beauvoir ficou brava, o que é isso? Que não são as mulheres que são trocadas, tal. Mas ele, você pode falar, troca de cônjuges, tanto homens como mulheres. Mas por que é a mulher que circula, né? Porque o homem, seja ele o pai daquela mulher, o irmão daquela mulher, ele está abrindo mão de ter os seus descendentes através daquela mulher, entendeu? Que é a filha, que é a filha, né? Ou que é a irmã, né? Então, é por isso que o Levi-Strauss fala, não, ele está abrindo mão, aí vem uma mulher de um outro grupo familiar casar com ele para fazer filho para ele, né? Então, ele não nasceu naquela família, nasceu na outra, né? E essa troca, ele diz, ela é básica, fundamental, ela é a base da organização social humana, né? Tanto a troca de bens quanto essa das mulheres, vamos dizer assim. A gente pode falar troca de cônjuges para não incomodar muito, mas o sentido é esse, né? A mulher guarda o filho, né? Depois ela amamenta o filho. Então, ela tem um papel na sociedade que é o mais importante de todos, porque ela dá a vida, né? Ela dá à luz uma criança, isso é a vida da criança. E depois ela amamenta. Se ela não fizer isso, morre todo mundo. Teve uma época que as mulheres Carduel, ali do Mato Grosso, que estavam desesperadas com todas as atrocidades que estavam acontecendo com eles, que elas tomaram uma decisão, elas falaram, é melhor não viver. Então, nós não vamos mais ter filhos. Entendeu? E aí você breca, elas ficaram uns 2 anos sem ter filho.
brecou, isso deu uma ziguezira em todo mundo. O que vai acontecer aqui? Até os homens convencerem as mulheres que elas não podiam fazer isso, que que eles estavam juntos, que eles iam mudar de comportamento, enfim. Aí resolveram lá e elas estavam. Então, isto é poder, né? A mulher é o ser poderoso, né, dentro da sociedade, porque ela controla a vida, né? Por isso que o Lévi-Strauss falava que era a circulação das mulheres. Mas, enfim, né? O homem, qual é o papel dele? O papel dele é de proteger, né? No caso dessas sociedades, ele é o guerreiro, né? E ele é o caçador. As habilidades de caça e de guerra são as mesmas, que é empunhar um arco e flecha, aprender a mirar, aprender, enfim, né? Todo o conhecimento envolvido, né, na morte, né? E o homem, então, é um ser para a morte, né? Ele mata e as mulheres põem vida. Essa base é uma base que, segundo alguns, dependendo da sociedade, existe sim um conflito entre homens e mulheres, assim, uma coisa meio latente, meio não explicitado desse jeito que eu estou falando, claro, é evidente, né? Mas assim que existe uma tensão, né? O Maurice Godelier, ele acha que a primeira contradição social que a humanidade passou é essa contradição entre homens e mulheres, né? É claro que tudo é vida, porque quando ele mata o bicho e traz a carne, né, ele está trazendo a proteína, e aí é assim que as pessoas vivem nessas condições, né? Então vira comida, né? Mas como que vira comida? Porque a mulher cozinha, né? É ela. Ela não mata também o bicho. O bicho chega morto da caça, né? Sangrando. Elas não põem a mão no sangue. Quem vai limpar, em geral, é um menino. Sabe assim, um adolescente de 12 anos, por aí, eles são fortes, tal, eles que limpam, eles podem botar a mão no sangue. Então, o bicho chega, né, para as mulheres já sem sangue, limpo e tal, né? E daí elas vão cozinhar. Enfim, aí elas catam lenha, elas quebram lá, racham lenha, cortam lenha, né? Elas carregam peso, elas vão no roçado, voltam com um cesto de 60 quilos na cabeça, elas, enfim, coletam mel, frutas, tal, elas têm todo um, um conjunto de atividades que são femininas, né? E elas fazem, não é coisa, isso é coisa de mulher, mas não é mulherzinha, fraquinha, não tem mulher fraca. Aliás, nessa sociedade não tem ninguém fraco. O único fraco é o doente, né? O idoso, ele é idoso e ele é o sábio, porque ele guarda toda a sabedoria, ele sabe as histórias, ele tal, ele é quase que as pessoas falam que ele é a enciclopédia, né, da comunidade. Mas, então, ele vai ser respeitado pela sua sabedoria, né? Mas ele só vai mesmo assim ficar, né, quando ele fica doente, né? Aí ele fica fraco e tal. E tem muitos idosos que eles resolvem que vão morrer e pronto. Eles vão para a rede, aí já não come, não bebe, não faz nada e morre. Pronto. Entendeu? Bem assim. Não dá uma semana, já morreu, né? Tem decisões, né, para isso. Pode ser homem, pode ser mulher, né? Mas, enfim, não tem gente fraca. Ninguém é fraco. Quem é fraco lá são os antropólogos, as freiras, os padres, os missionários, enfim.
o pessoal de fora, porque os trabalhadores braçais da FUNAI, eles também não são fracos, né? Então, você, para se igualar, tem que ter, ó, muque, braço, pegar uma machado, cortar uma área, enfim, né? E a antropóloga aqui não consegue. O barranco do rio é uma pirambeira, é quase praticamente reto, e você vai lá embaixo. Não no Rio Grande, porque no Grande não pega água nem nada, mas você vai naquele ali. Então, nada, lava roupa, lava louça, faz tudo, né? No rio ali. Aí, finalmente, você vai subir o barranco e vai carregar água no balde e levar. Aí eu fui levando, muito pesado, não conseguia, fiz assim, chof, tirei um pouco de água. Andei mais, tirei um outro pouco de água. Aí a mulher que estava na minha frente pegou meu balde, botou na cabeça dela, sobe. Aí subimos e tal. Quando chegamos lá em cima, eu olhei, ela estava com uma barriga de 6 meses de gravidez. E eu fiquei com vergonha. Mas não adianta, o corpo, né? O corpo é um corpo feito para isso, né? O corpo, ele é modelado. O nosso corpo, né, ele não é voltado para isso, tanto que a gente pratica esporte, né? Não fica em casa, hein? Vai caminhar. Olha, você precisa fazer hidroginástica, porque senão não sei o que e tal, né? A gente para evitar. E a vida deles é uma vida, né? Assim, né? De carregar peso, de fazer força, muitas caminhadas, tudo eles fazem a pé, fazem de barco também, de canoa e tal, mas a maioria a pé. Fala, vão visitar parente. O parente mora pertinho, fica 20 quilômetros dali, né? Tem outros que tem uma outra aldeia, tal, que eles resolvem ir lá ver como é que estão as coisas, fica a 100 quilômetros. E eles vão a pé, né? Então, não tem. Eles andam, eles têm um pé apropriado. Pode ver como é que é o pé deles. São pranchas, né? que deixam a pessoa muito estável, né? É mais estável do que bota, do que tênis, do que qualquer coisa que a gente possa botar no pé para compensar o desequilíbrio, né? Bom, mas enfim, essa vida, né, é levada dentro da família, com cada um com a sua posição social, tá? Criancinha, eles botam, tem muitas designações, né, para o bebê que está mamando, depois o bebê que fica no colo durinho, depois o bebê que já tem dentinho e que mama, mas come uma mandioca, uma espiga de milho. Depois ele anda e tal. Então, tem fases. Lá para os Chavante, por exemplo, são 6 classes de idade, né? 3 delas, mais ou menos, na infância, daí até chegar à adolescência, que é uma coisa que não é bem adolescente, mas que a pessoa está pronta para casar. Aí está pronto para casar, a casa vira adulto, né? Não tem essa coisa que vai ficar, não tem escola para estudar, né? Já vira adulto, né? Aí tem o adulto que ainda é jovem, mas tem o adulto com filhos, né? Aí, quando tem os filhos, aí sim é um adulto de verdade, o guerreiro, isso, aquilo, né? Depois, quando vira avô e avó, daí já está entrando na categoria do sábio, porque é avô e tem que contar a história e tal, e tá. E aí, pronto, acaba, né? Essas classificações, né, elas fazem sentido, cada sociedade vai ter uma,
classificação, né? Então, esse negócio de criança, adolescente, adulto, idoso, tal, não é assim que conta lá, né? Não é desse jeito, conta de outro jeito, e mais um jeito que faz sentido. Tal. Então, você tem atividades, você tem o gênero ali, o sexo, o gênero, né? Você tem, e que vai acoplando com as idades e tal, né? E tem uma pergunta muito comum, já vou falar logo para matar a curiosidade, que é assim: tem homossexual lá? Tem, né? E sempre teve. Aliás, a humanidade, ela não é uma humanidade assim, que tem dois sexos fechados e tal, né? Uma coisa é o aparelho, né, reprodutivo, né, o órgão sexual, outra coisa é o desenvolvimento do corpo, tem aí um monte de coisa. No caso ali dos indígenas, que não estão nem um pouco preocupados com essas questões, quando um homem, né, se sente, né, homossexual, que ele sente que ele tem desejo por outro homem, que ele quer ser mulher, é que ele quer ser mulher. E aí ele vira mulher. Como? Fazendo as atividades femininas, né? Carrega o cesto, vai cortar lenha, vai pegar mel de abelha, colher a mandioca e tal. Se ele fizer essas coisas, ele é mulher, né? E a mulher, quando ela quer, né, ou quando ela sente, né, que ela quer outra mulher para ela, que ela quer outra convivência, é isso aí. Ela vai construir casa, ela vai caçar, e ela vai fazer as atividades do homem, tá? E tinha a Raimundinha lá no Riozinho da Liberdade, lá no Acre, e ela estava em casa quando a gente chegou, ela estava fazendo uma cozinha nova. Ela morava, ela e a mãe só, porque as irmãs, os irmãos já tinham casado e ela ficou com a mãe. Aí ela falou: não, fazendo uma cozinha nova, olha. Ela estava botando os esteios, aquelas toronas assim, para segurar a casa sozinha, né? Aí ela falou: não, que ó, estou sem mulher, preciso de uma mulher nova. Então, vou fazer a cozinha, porque tem uma lá que eu estou de olho. Tá? Ela ficava de olho, sabe em quem? Nas mulheres casadas, que já tinham tido filhos, que o marido já estava querendo uma mais nova, ou qualquer coisa. Ela ia lá e cantava a mulherada, e cantava assim: olha aqui a cozinha que eu fiz para você. Os homens falavam: ai, sai, lá vem ela vai querer roubar minha mulher. É, então, esse jogo, então é isso, a atividade, o ser, né? O ter, então, é uma coisa misturada, né? Que vai fazer parte de um conjunto que é a integridade, não é? Do indivíduo, seja ele lá o que for que ele seja, né? Bom, essa modalidade, né? Essa modalidade ela é bastante comum. Eu posso generalizar, tá? Espera aí, tinha uma pergunta ali. Sobre a escolha de ter filhos. Se é uma Não, escolha. não, é assim. É do casal a escolha, não é da comunidade. Mas não existe a escolha, não quero ter filhos. Essa não existe. Todo mundo tem filho. Pode dar para o outro criar, mas tem filho. Porque, assim, o homem que não tem filho, ele é um garoto, entendeu? Ele tem que ter a responsabilidade pelo filho para poder ser um guerreiro respeitável, né? Então, a vida corre desse jeito, né? Não existe a opção,
não quero ter filhos. Tem a opção da pessoa, não é opção, né? Tem esterilidade. E aí isso faz desmanchar o casamento, né? Ali em Rondônia, na terra do Zuari, tinha um rapaz, eu cheguei lá e estava bêbado, amargurado. Aí me contaram a história dele, que casou com uma moça ali daquela aldeia, e a moça não engravidava, não engravidava, passou 2 anos e ela não engravidava, e ele devolveu ela para o pai dela. Falou, toma ela de volta, porque ela é seca e eu não quero essa mulher. Devolveu, né? E aí o pai levou ela para outra aldeia, longe dele, lá, que tinha uns parentes, tal. No fim, ela acabou casando por lá, e ele casou com outra. Dá um tempo, lá na outra aldeia, ela tem filho. E aí ele não teve filho. E aí a mulher falou, ó, seco é você, largou ele, ele ficava lá, bebendo, enchendo a cara, amargurado, porque ele que era o seco, né? E, então, o ter filho, né? Enfim, é uma condição, gente, é uma condição, uma contingência da vida, né? Sabe por que que nós podemos não ter filhos? Por causa desse, olha para esse desenho da propriedade privada. Aqui a gente compra o recurso. E como que a gente compra o recurso? Trabalhando, ganhando salário. O dinheiro dá essa liberdade. Aí eu posso não ter filhos, eu vou me sustentar, ninguém vai me chamar de seca, entendeu? E eu tenho essa liberdade de escolher, né? Então, é uma coisa assim, né? Bom, aquele, como é que ele chama? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. O psicanalista, ele era bem conhecido nos anos 70, 80. Está aqui na ponta da língua o nome dele. Mas uma vez ele falou... Flávio Gicovati? Não, não é o Gicová. É o Gaudêncio? Não. Também não é o Gaudêncio, é o outro. É o outro. Tá. Bom, mas... Roberto Freire, não. Gaiarsa. Também não. Oh, meu Deus. Ai, agora eu vou ficar com esse problema até lembrar o nome dele. Porque eu vi... Hã? Gaiarsa? Tinha o Gaiarsa, tinha todos esses, e ele era outro. Esquece. Ai, eu vou lembrar. Mas ele dizia assim, que a categoria dos homossexuais, no mundo de hoje, era uma categoria muito importante e que a gente tinha que respeitar muito, porque os homossexuais tinham um papel, né? Tem um papel na sociedade que é não ter filhos. É esse o papel. Papel, não é? Aí dá um ciricutico, adota criança, manda fazer na barriga de aluguel, faz não sei o que, tal, tudo bem. Mas enquanto papel social, né? Então ele dizia assim: este é o controle da natalidade mais saudável que existe. Não tem violência, porque guerra mata as pessoas, pandemia mata as pessoas, né? Então controla a natalidade. A mortalidade serve para controlar a natalidade. E esse não tem, é uma escolha da pessoa. Ninguém obriga ninguém a ser homossexual, ela é porque ela quer. Entendeu? Então, ele fala, eles têm este papel. Ele era muito bacana. Como é o nome dele? Ai, que nervoso. Bom, estou vendo a cara... Meu Shin-san, eu só preciso chamar a tua atenção por conta do horário. A gente já está quase Ai, que horas são? Uma hora. 5 para 1.
Eu vi que Desculpa, as gente. pessoas Ai, começaram a sair, eu falei, putz, acho que a gente já extrapolou a meia hora, mas tá. está muito Então tá bom. legal. Eu estou Olha, achando que isso. 3 minutos. Ai, tinha que ter falado 12:30. Para eu ir Eu também, resolver, não ficar eu estava contando história. eu tava sem relógio aqui, porque hoje eu estou no celular, e aí eu vi que algumas pessoas saíram, aí eu fui ver o horário aqui na tela, Era mas a tudo hora delas saírem. Bom, é, gente, não, mas acho que deu para explorar bastante, né, esse assunto, né? Eu não sei se a Iorin está aí, porque era ela que que tinha interesse nesse assunto eu acho que ela tá aí sim, tá de máscara, ó lá. de terra, de territorialidade e tal. Depois, se quiser saber mais, né, aí eu falo mais. A gente pode voltar, porque isso volta toda hora. Sim, estou aqui. A gente Tá, fez uma pergunta aqui, está dando para ouvir? Eu estou Pode tá. falar. perdida aqui. No chat, né? O Breno que estava perguntando se tem se as relações são monogâmicas sempre. É a última pergunta. Tá, então a última resposta. Em geral, a maioria das relações são monogâmicas, tá? Não é, senão desequilibra, né? Vai ficar gente sem cônjuge e tal. Quem tem a prerrogativa da poligamia são os chefes, né? Os chefes, nós vamos falar do poder político depois, né? Eles têm, né, a poliginia, né? Um homem casado com mais de uma mulher. Mas a gente tem exemplos também de uma mulher casada com 2 homens. Mas a maioria é. Mas não é uma monogamia para sempre. Quando você conversa com a pessoa, que ela vai falando quem é filho dela, quem não é e tal, não, esse aqui é daquele marido, aquele outro é do outro marido. Os casamentos se desmancham, depois eles fazem com outras pessoas. Mas, em geral, é monogâmico, por causa que cada um tem direito, né, de ter. São comunidades com pouca gente, né? Então, se você ficar inventando muita moda, vai sobrar ou homem solteiro ou mulher solteira. As mulheres solteiras, aí os cunhados começam a transar com elas, para elas engravidar. Então, é melhor que ela tenha um marido. Muito bom, meu Chinzinha. Muito obrigada. Eu, Desculpa, gente. não, acho que foi ótimo. A gente pode, da próxima vez, pedir para alguém controlar o tempo ou ir te O tempo. avisando um pouco antes para a gente fazer pergunta e compartilhar um Isso. pouco. Mas Então, foi é muito. que a minha tela ficou com aquele desenho e aí Sim. sumiu o horário. Agora que tirou o desenho, olha o horário aqui. Mas na Não, próxima. tudo bem, eu acho que você não precisa, a gente pode te avisar e não tem Isso. problema. Tá bom. Te agradecer e uma coisa que realmente para mim chamou muita atenção e que eu acho que é transformador nesse modo pensante de uma sociedade como a nossa, né, de consumo, é essa questão da propriedade, né? De como a prioridade é a vida comunitária e a organização social daquele grupo, né? Ter a posse não é de forma nenhuma determinante, não deveria ser determinante, né, nos relacionamentos. Isso que você falou de que você adquire antes de pertencer àquela comunidade é um ser estranho, né? Tem uma conquista, tem um querer fazer parte, tem ou não gostar, não se abrir. Você interfere, é quase como algo estranho, um corpo estranho, dentro de algo saudável, de algo que funciona, só porque você pode, só porque você tem dinheiro, né? Exatamente. Então eu acho isso, me chamou muita atenção essa questão da posse deveria ser secundária, né? Então acho que é bem legal para as nossas reflexões aí. Reflexões, tá certo. Então Obrigada. tá, gente. Então é isso. Tá bom. Obrigada.
Boa quinta. Sim, Mais obrigada por tarde. tudo. Obrigada. É de noite. Obrigada, gente. Boa Foi tarde. ótimo, Foi obrigada. maravilhoso. Obrigada, Muito Xicem! bom. Obrigada, Xicem, nossa anfitriã hoje. Obrigada, Milchin. Obrigada, gente. Obrigada a você, querida. Muito obrigada, foi maravilhoso. Olha, Dani! Seu ouvinte, Ah, aluno ouvinte aqui. Obrigada, Olha a aula de comigo, Dani.